Na aula sobre noções de primeiros socorros, você viu que pode ajudar a salvar vidas no trânsito. Os primeiros socorros reúnem uma série de ações para o socorro imediato a uma vítima de acidente, enquanto aguarda a chegada do socorro médico. É importante salientar que o condutor envolvido no acidente com vítima que deixa de prestar socorro comete crime de omissão de socorro, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano, infração gravíssima, de 7 pontos na CNH. Deverá pagar 5 vezes o valor da multa. Terá o seu direito de dirigir suspenso e sua CNH recolhida. Para prestar socorro em um acidente de trânsito ou atropelamento, você deve seguir uma sequência de ações. Para começar, é preciso manter a calma e garantir que todos estejam em segurança. Ligue o pisca-alerta de seu veículo e sinalize o local com um triângulo. Nunca bloqueie a passagem do resgate. Em seguida, verifique se há vazamento de combustível e risco de incêndio. Se houver, isole o local. Após afastar os curiosos, é o momento de pedir socorro especializado, informando o número de vítimas e a localização do acidente. Verifique a situação das vítimas, tranquilize-as. E lembre-se, só realize ações se tiver conhecimento técnico, como treinamento prático em primeiros socorros. A sinalização no local do acidente é importante para garantir a segurança, avisando outros veículos que se aproximam e deve estar distante do acidente. A distância entre a sinalização e o acidente é medida contando passos, de acordo com a velocidade máxima da via. Se o acidente for de dia, em pista seca, a quantidade de passos é igual ao número da velocidade máxima permitida na via, 80 km por hora. São 80 passos, por exemplo. Se a pista estiver molhada com chuva, com neblina ou à noite, a quantidade de passos deve ser o dobro da velocidade. Se houver uma curva ou elevação, recomece a contar os passos do zero. Para sinalizar, você pode usar galhos e o triângulo. Pessoas também podem sinalizar o local, agitando roupas coloridas, desde que estejam em segurança, na lateral da pista, antes do local e de frente ao fluxo do veículo. Na via de mão dupla, lembre-se de sinalizar o local nos 2 sentidos de direção. Esteja preparado para não agravar a situação. Muitas vezes, você não pode remover a vítima da pista, mas deve mantê-la em segurança. Por isso, sinalize o local para que os outros carros desviem. Evite também o contato com secreções ou sangue. Coloque o volante e rodas virados para fora da via ao estacionar perto do local. Não fume. Desligue o motor do veículo e reúna os extintores que tiver ao alcance. É importante saber usar o extintor para conter o fogo em caso de princípio de incêndio, na ausência da equipe especialista. O extintor mais comum é o tipo ABC. Manuseie-o como um spray de tinta, sempre na vertical, direcionando o jato para a base das chamas. Chamar o socorro especializado é um passo importante. Fale sempre com calma e informe a localização, o tipo de acidente, o número e a situação das vítimas e quantos veículos estão envolvidos. E quem você deve chamar? Você pode ligar 192 para chamar o SAMU, que atende vítimas de acidentes de trânsito ou também pessoas que passam mal na via. Para chamar os bombeiros, ligue 193. Ligue para a Polícia Militar no 190 em acidente nas cidades. E para a Polícia Rodoviária Federal no 191, em acidente nas rodovias ou estradas. Enquanto o socorro não vem, seja solidário com a vítima de acidente. Proteja-a contra o frio, sol e chuva. Converse com ela, acalmando-a e mantendo-a informada sobre o que está acontecendo. Faça também perguntas que ajudem a identificar dores ou confusão mental. Oriente as vítimas a aguardarem sentadas, em local seguro, mesmo as que conseguem se movimentar. Analise as condições gerais da vítima, verificando se há risco de morte. Verifique a pulsação, a respiração e os batimentos cardíacos da vítima. O melhor local para verificar a pulsação de um adulto é no pescoço. Em seguida, veja se a vítima respira, observando os movimentos do peito e colocando seu ouvido e sua mão próximo da boca e do nariz. Se as vias aéreas, boca e nariz estiverem fechadas,
tente desobstruí-las, sem movimentar a cabeça, evitando lesões na coluna. Se a vítima estiver inconsciente e sem batimentos cardíacos, ela está apresentando sinais de uma parada cardiorrespiratória. Nesse caso, a equipe de socorro fará massagem cardíaca. Depois dessa primeira análise, verifique se há hemorragias, queimaduras ou fraturas. Se houver hemorragia interna, a vítima terá inchaço, lábios pálidos, agitação, suor excessivo, pele escura e áspera. Procure socorro médico imediatamente. Quando a pele se rompe, há hemorragia externa. Em caso de sangramentos externos, siga os passos. Use sempre luva para se proteger. Eleve os braços e pernas da vítima. Se não houver suspeita de fratura, faça compressa com gaze ou pano limpo. Se encharcar de sangue, coloque outra por cima. Faça bandagem e aguarde o socorro especializado. Em grandes sangramentos, pressione os pontos arteriais. Se houver queimaduras, afaste a fonte de calor, retire objetos que apertam, lave com água corrente e aguarde atendimento especializado. Observe se existe alguma fratura. Nas fraturas fechadas, o osso quebra, mas não há o rompimento da pele. Nas abertas ou expostas, o osso quebra e rompe a pele, gerando dor, inchaço, deformação e sangramento. Nesse caso, evite que a vítima se movimente e não tente colocar o osso no lugar. Caso a vítima fale que sente dor no pescoço e você perceber posicionamento estranho da cabeça, ou braços, pernas ou outras partes do corpo adormecidas, pode ser fratura na coluna. Não a movimente e avise o serviço de socorro. Você viu que algumas atitudes podem piorar a situação da vítima, por isso, não movimente a vítima e não tente colocar membros ou órgãos expostos no lugar. Em caso de queimadura, não arranque roupas grudadas à pele. Não faça torniquetes. Não troque curativos nem passe produtos em ferimentos. Não dê alimentos e nem bebidas à vítima. Se a vítima estiver de moto, pode haver fratura na região inferior. Não a movimente e nem a remova do local. O capacete também não deve ser retirado, somente em caso de risco, pois isso pode agravar lesões do pescoço ou crânio. Nesta aula, você viu que ter conhecimento básico sobre o que fazer em caso de acidente com vítimas e noções de primeiros socorros pode fazer toda a diferença. Estude e esteja sempre preparado.